única esperança. E Ele é soberano, Ele nos chama. A gente está falando esse mês sobre essa solução ímpar, única, que é Jesus Cristo. Única. E Ele envia pessoas. Quem é que prega o Evangelho? Eles irem por todo mundo. Ele deu essa missão a quem? A igreja. E pregar o Evangelho a quem? A toda criatura. E eu estava observando aqui no texto que a gente está lendo em Romanos, foi citado ele na mensagem de domingo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora escuta, verso 14. Como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que vão ouvir se não tem pregador? Aí ele diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Para ser pregador, para pregar, tem que receber um chamado enviado de Deus. Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Porque Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Queria mais uma vez que os irmãos inclinem sua cabeça e vamos orar nesse momento. Senhor amado, Deus querido, toda honra, toda glória seja sempre dada a Ti, ó Pai. Antes que eu viesse a existir, traçaste um plano para cada um de nós, ó Pai. Lindo, porque os Teus planos são maravilhosos, ó Pai. A Tua vontade é perfeita. Meu Deus, e uma missão de pregar a palavra não é fácil. Embora quando a gente lê que são os pés, são formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. O Evangelho é boas novas. O Evangelho é coisa boa para a salvação, ó Pai. Ah, meu Deus, cada profeta que foi chamado, eles sentiram, ó Deus, a insuficiência, a pequenez, não tinham condições, mas o Senhor prometia, ó Deus, fazia a promessa que ajudaria. E aqui o apóstolo Paulo fala que só pregarão se forem enviados. E é muito, ó Deus, importante essa mensagem e anunciar que Jesus Cristo, Ele é e sempre será a única esperança. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a dificuldade muitas vezes do chamado, mas, ó Deus, a Tua palavra fala de formosura dos pés dos que anunciam as coisas boas, da felicidade dos pregadores, embora muitos, Deus, não são compreendidos, mas mesmo assim o Senhor envia, e é para a glória do Teu nome, Pai. Obrigado porque nesta noite, ó Deus, quantos estão ouvindo esta palavra e também foram chamados pelo Senhor para pregar em lugares difíceis. Quem sabe, ó Deus, o maior campo missionário, maior dificuldade seja na sua própria casa, mas o Senhor está dando graça e misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, em nossa missão, e que a mensagem desta noite seja compreendida por todos nós, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Queridos irmãos, a chamada à pregação. Eu pensei em 3 grandes profetas, eu digo grandes, pelo volume da obra que eles fizeram, e homens que sofreram bastante, todos eles, todos, sem exceção. Você, curiosidade bíblica, você procura estudar a vida de um profeta, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que foi chamado, como ele teve dificuldade. Se você sente dificuldade, você vai perceber que isso aí, você não está só. Todos nós sentimos as dificuldades, sobretudo aqueles que se colocam à disposição de Deus para fazer a obra. No capítulo 2 de Ezequiel, eu falo um pouquinho da vocação de Ezequiel, é muita matéria, eu quero falar um pouco da vocação desse homem. Um homem de Deus, um homem que foi chamado pelo Senhor para pregar, vamos dizer, a igreja local, e não era fácil. Ele não foi chamado tipo Nínive, Jonas foi pregar em Nínive, não. Ele foi chamado para pregar aos cativos, a pessoas que já tinham ouvido a palavra de Deus por outros profetas, e ele seria também um porta-voz dessa mensagem. No capítulo 2, diz assim o texto a partir do verso 1, a vocação do profeta. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé
e eu falarei contigo. Interessante que essa expressão aqui a gente pode ter muitas interpretações. Deus, Ele quer falar conosco e quer que estejamos atentos, quer que estejamos ligados, em pé, firme ao seu chamado. Embora Deus chamou pessoas que estavam deitadas, mas ela teve que ficar de pé. Estava deitada, aí teve que se levantaram. E depois esse profeta disse: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. É preciso estar atento ao que Deus quer dizer. E aqui a chamada parece não muito fácil, porque esse é um dos profetas que sofreram muito, sofreu demais. E Deus levou ele para lugares terríveis, lugares difíceis de pregar. E a gente às vezes recebe uma chamada, irmão Edson, e pensa que vai ser fácil. Às vezes a gente pensa, vai ser muito legal, e é importante, mas vem dificuldade. Às vezes você é chamado para pregar no seu trabalho. Veja quanta dificuldade é pregar onde você trabalha. Quem sabe você passa o dia todo e pregar o evangelho ali. Às vezes pregar no púlpito, passa aqui meia hora, 20 minutos e vai embora, mas a pregação está na tua casa, no dia a dia, no teu trabalho, onde você estiver. E aqui diz o texto que Deus chamou. Então naquele momento entrou o Espírito quando falava comigo e me pôs de pé e ouvi o que me falava. Claro que nenhum de nós temos essa ousadia de pregar se não for pelo Espírito de Deus. É Deus que nos capacita, é Deus que nos habilita. Se você está sendo chamado ou foi chamado e pensar que vai ficar deitado em berço esplêndido, é um grande engano. Deus nos chama pessoas ocupadas, pessoas que trabalham para trabalhar mais ainda e realizar a sua obra. Não vai ser muito fácil, vai ser uma construção, vai ser dores de parto, até formar alguém, dizia o apóstolo Paulo, ou um líder. E ele disse-me, filho do homem, no versículo 3, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este dia mesmo. Mesmo depois do cativeiro, mesmo depois do sofrimento, ainda no sofrimento havia rebeldia. É impressionante quando Deus avisa e vai acontecer, e as pessoas ainda, muitas vezes seus servos permanecem em desobediência, e quando está acontecendo ainda permanece rebelde. Deveria haver um quebrantamento, mas ainda em rebeldia. Olha o que é que o texto diz, no versículo 4, o que é que o profeta iria enfrentar? E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Eu acho muito forte essa palavra. Não importa se você está sendo rejeitado, apontado, criticado, isso é de menos. O importante é que você fale a palavra. Eu não sei até que ponto você vai ser compreendido, porque os profetas não eram, mas eles ouçam ou deixem de ouvir, prega a palavra. Eles são casa rebelde. Eles vão te rejeitar, eles vão te apontar, mas prega a palavra. O apóstolo Paulo falando para seu filho na fé, o pastor Timóteo, ele prega a palavra em tempo e fora de tempo, prega mesmo. Às vezes as pessoas não querem ouvir, ou melhor, algumas igrejas até selecionam as mensagens amaciadas, sabe, açucaradas, porque as pessoas gostam de ouvir. Eu gosto também de ouvir, mas toda a palavra de Deus ela é boa. E o que o texto diz que Deus, quando estão falando com ele, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, prega a palavra. São rebeldes. Agora, olha o que Deus chama a atenção do profeta. E tu, verso 6, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, não te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Amados irmãos, chamado difícil. Deus chama o profeta e já avisa o que é que ele vai encontrar no meio do caminho. Eu me lembro quando o apóstolo Paulo se despedia dos irmãos, ele ia para Jerusalém, e o Espírito Santo revelava que ele ia encontrar no caminho rejeição, açoite, dificuldades, e começou todo mundo a chorar. Paulo chega a dizer, o rosto que vocês estão vendo agora não me verão mais, porque Paulo sabia que iria morrer, mas ele tinha uma missão. E hoje a gente percebe as pessoas, parece que o dia de hoje está
a nossa geração, essa safra de obreiros, parece que muito enfraquecida, qualquer coisa já se cansam. Nós precisamos lembrar que o maior sacrifício feito não foi o profeta Ezequiel, foi o próprio Cristo, por cada um de nós. E precisamos insistir, e aqui, irmãos, nessa vocação do profeta Ezequiel, está na minha Bíblia, ele diz, não importa, não te assuste com o rosto dele, eles são rebeldes, mas tu, verso 7, muito importante, mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, também filho do homem, não sejas rebeldes como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou. Agora tem um aviso bem claro, cuidado para você não ser rebelde também, porque existe profeta rebelde? Existe sim. Se foram chamados por Deus, sim. É uma escolhida de Deus? É. Mas prefere o caminho mais amaciado. Não querem ouvir. O que foi que Deus fez? Chama Jonas para um lugar, ele vai para outro. Muitas pessoas estão fugindo. Não tem mais aquela alegria. E o que me preocupa às vezes é que nem no começo, nem no meio, nem no fim, eu fico pensando, como Deus pode chamar a mim e eu perdi a alegria? Aconteceu isso com alguns profetas no passado. E eles chegaram arrependidos, eram homens de Deus, escolhidos pelo Senhor. Eles disseram, Senhor, me dá a alegria da tua salvação. E aqui, meus queridos irmãos, o objetivo do profeta era anunciar a palavra, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Versículo 7, olha o que diz o 7. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Essa mensagem é muito simples, eu queria dizer para todos que estão aqui, que tem uma chamada de Deus, não seja rebelde, não sejamos rebeldes, não sejamos desobedientes, não procuremos o caminho melhor, o que a gente quer, é a vontade de Deus. Às vezes sofre, um chamado, temos dificuldade, mas Deus diz assim, não temas, porque eu estou contigo, e nem te assombres. Tem pessoas que quer cantar, quer ser corista, quer cantar isso, cantar aquilo, mas não tem uma vida com Deus, não tem uma vida de dedicação. Outros querem até ensinar, escola dominical, quer até ministério, mas ninguém vê também uma vida de entrega, uma vida resoluta, dedicada, é marcada muitas vezes por infidelidade a Deus. E isso está cheio aí, infelizmente. O que a gente está vendo aí no mundo são quedas e quedas de pastores. É lamentável isso. Isso só traz muito prejuízo. São pessoas que um dia realmente tiveram chamado. Ninguém está discutindo isso. Mas que foram rebeldes. Tu não seja rebelde. Essa mensagem é muito forte, porque a Bíblia diz, nenhum de vós queira ser mestre. Nenhum de vós queiram ser mestre. Nenhum de vós queiram ser mestre, porque sobre você vai ter maior juízo. Quem for mestre, a cobrança será maior. Jesus que ensinou isso, e a gente vê hoje muitas pessoas, certa vez eu encontrei com um colega, disse, e aí rapaz, já está indo na igreja? Ele fez, olha, eu não estou indo não, eu tenho recebido convite, eu estou escutando pelo rádio, pela televisão, mas eu vou dizer uma coisa, senhor, um dia que eu for para a igreja, eu só quero ser para ser pastor. Você não sabe o que está dizendo. Há muitas pessoas que estão completamente equivocadas, e vão ver na caminhada claramente que a chamada está bem longe. Se tem chamada, é bem longe, a não ser... Os interesses são outros, financeiros e tantas outras coisas, mas não tem aquele amor, dedicação à obra do Senhor. Não seja rebelde. E ali diz o texto que, no versículo 9, então vi, e eis que uma mão estendia para mim, e eis que nela havia um rolo, um livro, e estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Aí vem a vocação, Deus manda o profeta comer, disse, pois, filho do homem, come o que achares, come um rolo, vai e fala a casa de Israel, come Bíblia, come a palavra, leia a palavra e fala a casa de Israel. A gente se perdeu o apetite, um salmo às vezes bem pequenininho, a gente está sem condições de ler, ou sem tempo. Às vezes o nosso tempo está muito ocupado em outras coisas. Quem sabe num filme, você vê aquele filme 2 horas e 5 minutos. Tá bom, esse filme passa logo, 2 horas e 5 minutos, viu? E às vezes aqueles 5 minutos não tem para orar, nem ler a palavra. Deus está presente, irmãos.
Deus fala comigo, fala com você. A palavra não é muito boa, às vezes incomoda, mas Deus está dizendo que nós precisamos melhorar. Eu e você, nós precisamos melhorar. Eu não sei quantas pessoas ficam incomodadas com essa palavra, mas essa palavra é de Deus. Deus alertando, está dizendo aqui o profeta. Você está entendendo tudo. Veja aqui o verso 3, capítulo 3, o verso 2. Então abri a minha boca, ele é obediente, e deu de comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo, que eu te dou. Então o comi, e na minha boca era doce como mel. E disse-me: filho do homem, vai, entra na casa de Israel. Olha o envio, vai, entra, fala. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Está acontecendo hoje é que muitas vezes no nosso setor de trabalho, no campo da nossa atuação, às vezes as pessoas não sabem nem que a gente é crente. Como enviarão se não tem quem pregue? A dificuldade é grande. Você é evangélico? Sou. E nem sabia. Porque há um silêncio. Sabe o que Jesus Cristo certa vez falou? Esse povo se calar, as pedras o quê? Vão clamar. Deus tem anunciado, tem levantado situações para o mundo entender. Vai, está sendo enviado à casa de Israel, o povo que conhece. Diz a palavra, porque tu não... Versículo 5 chama a atenção da igreja. Queria que a igreja lesse o verso 5, 3, 5, vamos lá todos juntos. O que é que está escrito? Porque nem de língua, mas a casa de quem? Verso 6. Nem a muitos povos e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, verso 7, mas a casa de Israel, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel... Os irmãos imaginam um profeta receber essa mensagem. Vai pregar, o auditório é grande, mas ninguém vai querer te ouvir. Oxê, eles estão com o rosto duro, são rebeldes, vão criticar. Mas tu tem que pregar ele, uma missão é essa, a missão não é... Se fosse um povo de línguas estranhas, os irmãos lembram que a casa, lá na grande cidade de Nínive, quando Jonas foi pregar, foi o que aconteceu? Os irmãos estão lembrados? Se converteu todo mundo, não foi? Todo mundo se converteu. Mas a casa de Israel, a rebeldia era grande. Alguém já disse que o lugar mais difícil de pregar é dentro da igreja crente, cheio de revelação, viu? Não é assim não. É o pastor que vê desse jeito, mas a gente está lendo a palavra aqui, e outra visão. Escolhe o que vai, lê a Bíblia e fica escolhendo o que é de Deus e o que não é. A Bíblia toda é de Deus, come tudo que eu te der. Come a palavra toda. Louvado seja o nome do Senhor. Quando fala sobre o dízimo, chega a dar um choque, pula logo isso aí, porque é infiel. E era para comer toda a palavra. Queridos irmãos, e assim vamos ouvir a chamada deste homem, mas eu quero também dar um toque sobre a chamada de outro profeta, não menos importante, embora a gente vai ver que lá no capítulo, lá depois do capítulo 30, 37, Deus vai colocar aquele homem num vale cheio de ossos secos. Esses ossos secos, sequíssimos, é o meu povo, que já não lê a palavra, já não alimenta, são rebeldes, estão secos, mas eu sou poderoso para ressuscitá-lo e colocá-los de pé. Prega a palavra a esses ossos. Lugar difícil, povo difícil, uma situação difícil, mas prega a minha palavra, porque sou eu que vou fazer a obra. Ainda bem, quem faz a obra não é homem, a obra quem faz é Deus, e a obra de Deus é feita, quer ouçam, quer deixam de ouvir, mas Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Isaías, capítulo 6, ele é escolhido e consagrado para ser profeta. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, capítulo 6, versículo 1, assentado sobre o alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros. Veja a visão do profeta. Ele escutou os anjos cantando: serafins, santo, santo, santo,
é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, como a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, profeta, diante da visão: ai de mim, que eu vou perecendo. Eu sou um homem, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com um tenaz. E com ela tocou a minha boca, disse: eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha a mensagem qual era. Verso número 9. Então disse: vai e diz este povo: ouves de fato e não entendes, e vedes em verdade, mas não percebeis. Parece que é uma semelhança. Você vai pregar e o povo não vai entender. Quantos demoram para entender o chamado de Deus? Quantos demoram? Deus tem falado, Deus tem usado alguém. Às vezes alguém você considera até muito chato. Que coisa, de novo, mas está te alertando, está chamando para ver se o homem entende. Tu não tem condições de pregar mesmo não. Tu é um homem de lábios impuros, tu é um pecador. Diz quem acha profeta, tu é um pecador, profeta. Um homem de lábios impuros. Você não é melhor do que ninguém, pastor não é melhor do que ninguém. Agora tem uma coisa, eu chamei, eu vou colocar brasa na tua boca, eu vou falar minhas palavras na tua boca, eles queiram ouvir ou não, vão ouvir que passou um profeta no meio deles, porque é a palavra de Deus que é pregada. Olhe para a palavra, olhando para isso, depois ouvi uma voz, a voz que dizia, eu gostei muito da quinta-feira passada, o testemunho do nosso irmão Tiago. Os homens estavam lá e quem não foi, perdeu. Tiago disse assim: olha gente, eu vou contar algo aqui, entre tantas palavras, eu não estou aqui inventando coisa para ninguém não. Eu ouvia Deus falar comigo: tu vai morrer essa noite. E ele não entendia. Você vai morrer, ele começou a dizer, Deus dizendo para ele que era para fazer. Muitas pessoas já hoje acham estranho, acham que essa palavra é unicamente no passado, mas o nosso Deus fala hoje, fala agora, fala comigo, fala com você. Talvez você não esteja nem percebendo, mas Deus está falando o tempo todo aqui nesta noite. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Vai morrer, faça isso, ele fez, eu já vi, vai morrer. Tem pessoas que não estão percebendo, que o tempo está passando. Finalmente Tiago entendeu que a morte é para esse mundo. Morreu para o mundo, agora tu vai viver para mim. E ele levantou-se na madrugada, foi para a residência da mãe dele. Os homens que estão aqui estão entendendo o que eu estou falando. Todos devem entender. Fala, o povo não vai entender, mas fala da minha palavra. Queridos irmãos, eu quero dar um salto aqui agora para o profeta Jeremias. E quero já deixar encerramento para a gente ficar pensando um pouquinho. Paulo dizendo: quem enviaremos, se não há quem pregue? E para pregar não é fácil. Alguém fez, aí vai lá, porque hoje tem muitos acessos. A gente vai lá na internet ou no Google, mensagem sobre isso, aí pega versículo sobre versículo, a gente bota uma tudo de papel aqui, vai um papel. É muito fácil isso. Não é difícil não. Difícil é viver o que a gente está pregando. Difícil é andar do jeito que Cristo está mandando. Isso é difícil. Hoje você vê pregação para tudo, modelo para tudo, estudo para tudo, tem tudo. Aí você pega, está bem organizado, entendeu? Mas é muito mais do que isso que Deus quer. Eu sou homem de lábios impuros. Como é que eu vou fazer isso? Habito um povo de impuros lábios. E era um profeta palaciano, era um homem preparado. Mas ele sabia que para fazer a obra de Deus tem que cair, tem que deixar Deus crescer, o nome de Jesus tem que aparecer, somente o nome dele é glorificado. Veja aqui o profeta Isaías, Jeremias, vocação. Falei de Ezequiel, falei de Jeremias, de Isaías, pinceladas. Agora Jeremias, vamos lá. Assim veio, versículo 4, Jeremias 1:4. Assim veio a palavra do Senhor a mim dizendo, ao Senhor dizendo: antes que te formasse do ventre eu te conheci. Aí vem a irmã Sâmia canta: antes que viesse a existir, aleluia, tracei um plano lindo para ti. Você sabia que Deus chamou você? Essa pessoa que você está casada, Deus escolheu também para junto vocês dois fazer a obra. E como sofre quando um pensa em fazer, outro não pensa, quando um vai, outro não quer ir. Escuta aí o que ele está dizendo. Porque eu entendo, quando Deus chamou Abraão, chamou Sara, e Sara teve que ir.
Mudou o nome de Abrão para Abraão e mudou de Sarai para Sara. Ou não? E a gente vê ministérios sofridos, porque a gente só vê Abraão sozinho, enquanto Sara devia estar junto dele. Ou às vezes vê Sara sozinha, enquanto Abraão está longe, já não tem mais fé. E aqui o texto sagrado diz assim: olha, antes que tu te formasse no ventre eu te conheci. Deus não conheceu, ainda de uma forma embrionária já conhece tudo sobre mim e você. E diz mais: antes que tu saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Pesado, forte, esse chamado. Então disse eu, quando ele ouviu isso: ah, Senhor Jeová, eu não sei nem falar, porque eu não passo de quê? De uma criança. Mas o Senhor me disse, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, o meu sentimento que eu estou pensando. Quantas pessoas já ouviram dizer: não tenho condições não, eu nem sou alfabetizado, eu nem sei falar direito. Mas se perguntar como foi a novela que está assistindo, conta tudo direitinho, não conta. Olha, o capítulo terminou assim, hoje vai ser massa, você conta tudinho. A gente sabe, tem um hino que diz assim: conta a minha história de Cristo, grava no meu coração. E tem outro hino que diz assim: história todo mundo tem, eu tenho história, você tem. Mas a nossa história às vezes é sem brilho e sem luz. Agora tem uma história que tem brilho, tem luz, é a história de Jesus. E a gente precisa contar essa história, precisa evangelizar, precisa falar desse amor. E aqui ele diz assim: olha, eu te formei, te santifiquei. Então ele disse: eu não sei nem falar, eu sou uma criança. Isso é para pastor, isso é para irmão. Não, não é isso não. Mas o Senhor me disse: não digas que eu sou uma criança, porque onde eu te enviar, tu irás, e tudo que eu mandar, tu dirás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu a mão. Lembra do profeta Jeremias e Isaías também? Estendeu a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e para derribares. É fácil a vida de profeta? Você vai ter que falar isso: derribar, destruir, arruinar, e para também edificar e para plantares. Ainda veio a palavra do Senhor a mim dizendo: o que é que tu vês, Jeremias? E eu disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: tu viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para se cumprir. O que Deus diz vai se cumprir, querendo ou não, porque é palavra de Deus. Queridos irmãos, aí eu quero voltar para a palavra inicial e concluir essa breve reflexão. A gente durante esse mês vai estar trabalhando. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo mundo. Agora tem uma questão que Paulo levanta: como invocarão se não creram? Primeiro, um dos maiores empecilhos para o evangelho hoje é a incredulidade. Pessoas que não acreditam, e sem fé ninguém agrada a Deus. E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aqui é preciso ser enviado para pregar a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela tem um efeito. A mensagem desta noite fala de chamada. Deus chamou a mim, chamou a você. E a gente não pode ser desobediente à revelação de Deus. O irmão cristiano, nosso diácono, pode se aproximar. E eu quero dizer aos irmãos: se o teu ministério é ensinar, se esforce nisso, dê o melhor. Se o teu ministério é de oração, eu vejo o diácono Charlie com um grande ministério de oração na vida dele. Ore mais ao Senhor. Se teu ministério é de ajudar, socorrer, socorra. Se é da palavra, que Deus tenha misericórdia de nós. Agora faça alguma coisa, porque o mundo está clamando, o mundo está precisando. Se não for o Espírito de Deus que nos encher, ninguém prega. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. É Deus que nos leva. Daniel caía, Deus levantava Daniel. O profeta Ezequiel caía, Deus levantava ele. Sabe quem levanta o pregador? Sabe quem levanta você? Sabe quem nos levanta nesta quarta-feira? É Deus que nos levanta para estarmos aqui. É pela misericórdia de Deus. Não é por face da carne. A carne quer dormir, quer descansar mais um pouquinho, mas Deus nos levanta e nos abençoa. Louvado seja teu nome, ó Pai. Obrigado, Deus, por esse culto tão abençoado, ó Pai. Obrigado por essa quarta-feira cheia do teu Espírito, ó Pai, que nos levanta, ó Pai. Antes mesmo, ó Deus, que viéssemos a existir, o Senhor tinha traçado um plano, Pai, para cada um de nós.
Obrigado pela vida e o testemunho dos profetas, profeta Jeremias, pelo profeta Ezequiel, profeta Isaías e tantos outros profetas, ó Deus. E teus filhos que ainda hoje o Senhor levanta, Pai, para evangelizar, para pregar a tua palavra. Ó Deus amado, Jesus Cristo sim, é a única esperança. E o pregador fala sobre a esperança que está em Jesus. Obrigado por tudo, ó Pai. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós, todo IBT, sobre todo Israel, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmão?